os judeus, a Bíblia diz que eles rejeitaram a salvação. Aí a Bíblia diz que Jesus abriu o braço e disse: olha, eles me rejeitaram, mas todos aqueles que me receber, eu estou dando poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no meu nome. Era Jesus falando: eu vim para todos, me apresento a todos, mas nem todos querem a minha graça. É muito simples isso daqui. Isso acontece muito hoje. Quando Jesus se apresenta a um rico que tem dinheiro, o rico não dá importância para Jesus, porque o dinheiro dele leva ele para onde ele quer, o dinheiro faz dele o que ele quer. Então o rico não quer saber de Jesus, o famoso não quer saber de Jesus, ninguém quer saber de Jesus, porque tem coisas mais importantes, aleluia, do que Jesus. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus começa a dar uma passeada no mundo, e quando Jesus começa a dar uma passeada, ele começa a encontrar alguém que está sendo condenado pelo pecado, alguém que está nas drogas, alguém que está na bebida, alguém que está no alcoolismo, alguém que está na criminalidade, alguém que está no fundo do poço. E essa pessoa que está lá no fundo do poço, alguém fala: rapaz, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, ele pode mudar a tua história. Aí vai lá, o mendigo levanta a mão, o drogado levanta a mão, o criminoso levanta a mão, a prostituta levanta a mão. Aí Jesus vai lá e derrama a graça que salva. Aí Jesus transforma a vida de alguém, e alguém fica olhando e fica dizendo assim: rapaz, mas o Josézinho, eu conhecia ele, era gente ruim, vivia roubando o bairro, fazendo tanta coisa ruim, mas agora diz que ele está crendo. Mas será que esse camarada merece mesmo a salvação? Não é que será que ele merece porque a salvação não tem discriminação. A Bíblia tanto que tanto judeus como gregos, gentios, romanos, todos tiveram acesso à salvação por Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele se manifestou para tirar a maldição. Quando a pessoa vem para a igreja, a pessoa vem toda quebrada para a igreja. E uma boa parte vem assim: é ruim, pastor? Não é ruim não. Às vezes a gente até prega condenando, né? Quando está na prova que é Jesus. Vai vir pela dor. Veio porque a família está destruída. Veio porque perdeu o emprego. Veio porque, irmão, graças a Deus que veio. Não importa do jeito que veio, o importante é vir. Veio pelo amor, glória a Deus, aleluia. Mas veio pela dor, glória a Deus também. O importante é que veio. O importante é que veio, porque quando a pessoa ela acha o caminho, que é Jesus, tudo muda na vida da pessoa. Eu sempre falo que uma pessoa que se entrega a Jesus verdadeiramente, não tem como a vida dela não mudar, irmão. Eu nunca vi uma pessoa que fala: pastor, hoje eu aceitei Jesus, entrego minha vida na mão dele. Eu nunca vi Deus mudar, irmão. Não tem como. A igreja hoje é o órgão que mais recicla essas pessoas do mundo. O governo deveria investir na igreja. Porque a igreja faz um papel que a humanidade não consegue fazer. Os órgãos públicos não conseguem fazer. Mas a igreja consegue. A igreja dá a cara para bater. A igreja entra dentro da favela. A igreja vive, os irmãos pegam uma perua cheia de marmita aí, vai nas madrugadas, entra no meio da Cracolândia, no meio das biqueiras, enquanto as pessoas estão com medo, querendo fazer um trabalho social durante o dia, com escolta policial, para ninguém sofrer dano. A igreja está nos falando nas madrugadas por aí.
Aleluia. A igreja faz um papel que ninguém quer fazer. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chama, ele não olha para alguém, deixa eu ver o seu currículo, se você está apto para entrar por aquela porta ou não. Não, Jesus não faz isso, irmão. Ele chama qualquer tipo de pessoa, porque a palavra diz que ele veio salvar aqueles que havia perdido. Talvez alguém se perdeu no caminho, mas Jesus, ele veio buscar. E quando ele acha alguém, ele diz: vem embora, meu filho, vamos para casa, porque eu tenho uma nova história para começar na tua vida. Vem. Só quem veio dessa vida sabe o que eu estou falando. Aleluia. O propósito de Deus através do seu filho Jesus era que o seu filho viesse ao mundo morrer, morte de cruz, seu sacrifício vivo, puro, sem mancha, para que pudesse resgatar a humanidade. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus foi o segundo Adão, porque só ele tinha condições para vir ao mundo, para poder resgatar o homem. Ele foi o segundo Adão e ele veio. É por isso que quando chegou a hora de Jesus morrer, na morte de Jesus, quando vocês lerem o texto lá, diz que acontece tudo aquilo, né? Os trovões, o lugar, o cenário, porque ali era uma guerra espiritual, irmãos. A terra estava tremendo, estava tendo terremoto na morte de Jesus. O céu ficou escuro, negro. Tudo aquilo que aconteceu, porque era uma guerra espiritual. Porque o diabo fez de tudo para Jesus não chegar na cruz. Ele sabia que a morte da cruz era o fim da linha. Dali para frente a humanidade seria resgatada. Então o diabo fez tudo para Jesus não chegar na cruz. É por isso que quando Jesus falou que ele ia morrer, o diabo usou a própria boca de Pedro, dizendo: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, porque eu não vou deixar ninguém tocar no Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou: está repreendido, Satanás, aparta de mim. Porque o diabo sabia que a cruz era o final da linha. Jesus, ele estava caminhando para o Gólgota. Ele estava indo para a cruz para cumprir a sua missão. Enquanto Jesus está indo para o Gólgota, enquanto Jesus está seguindo a sua trajetória, está tendo uma guerra muito grande no mundo espiritual. Porque os demônios sabiam muito bem que depois da cruz, a redenção ia raiar. O céu ia se abrir. O diabo sabia que da morte de Jesus para lá, o véu do templo ia se rasgar de cima a baixo. Não de baixo para cima. Por que não de baixo para cima, pastor? Porque se fosse baixo para cima, o homem poderia dizer: a providência da salvação vem de nós. Mas a Bíblia diz que o céu se rasgou de cima para baixo. Aí Deus diz: não, quem teve a iniciativa para salvar o homem não foi o homem, foi eu. Foi eu que abri o céu e enviei meu filho para que o homem fosse resgatado. O diabo sabia que o véu ia se rasgar para Jesus me salvar, para Jesus te salvar, para Jesus nos salvar. O véu do templo ia se rasgar. O véu do templo está para se rasgar. Jesus está indo para a cruz. Enquanto ele vai para a cruz, alguém dava uma chicotada e zombava. Alguém cuspia e zombava. Alguém dizia: tu não vai falar nada. Quando ele estava na cruz, alguém dizia: tu não é o rei judeu, diga que tu és o rei judeu. Alguém queria que Jesus falasse alguma coisa. Pastor, por que Jesus não falou nada? Ele não falou nada porque não precisava. O próprio gesto da cruz ia revelar de fato quem ele era. O próprio gesto da cruz, a própria morte de Jesus ia revelar qual era o propósito maior do Pai na terra.
Aí a Bíblia diz que ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Relâmpago, terremoto, o céu negro escurecendo, relâmpago. A Bíblia diz que o cenário foi um cenário que as pessoas tiveram pavor de ver Jesus naquela cruz. Mas a Bíblia diz, irmãos, que deu 3 horas da tarde, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, Jesus sai desse cenário terreno. Por quê, pastor? Porque ele estava aqui até morrer. Quando ele morre, ele diz: agora eu vou para o outro lado, porque tem algumas contas para acertar. E a Bíblia diz que quando ele entra no reino espiritual, a Bíblia diz que ele começa a descer as mais baixas profundezas do abismo, lá onde estava Satanás com os demônios. E a Bíblia diz que uma luz muito forte começou a raiar lá na extremidade do abismo. Os demônios que estavam lá já começaram a gritar, e alguém dizia: quem é que vem aí? Alguém está dizendo: você não recebeu a notícia? Jesus morreu e ele está descendo aqui para pegar a chave. A chave, a chave, a chave. Ele estava descendo lá embaixo para cumprir a profecia de Gênesis. Aleluia. Quando Jesus chega diante do inferno, a Bíblia diz que Jesus vai pegar a chave da morte e da vida, e Jesus diz: vai dar sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus vai pisar na cabeça de Satanás e esmagar a cabeça dele. Pega a chave da morte, pega a chave da vida, pega o miolo de chave na mão e está dizendo: agora eu vou subir e vou ressuscitar. Quem tem poder na vida é eu, quem dá salvação é eu, quem salva é eu, quem levanta é eu, quem opera milagre é eu. Alacanda da forga. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu sinto a glória de Deus aqui. Jesus está com a chave na mão. É por isso que ele me diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra e debaixo da terra. Me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus está com um bolo de chave na mão. Não repita, diga assim: Jesus está com um bolo de chave na mão. Diga assim: irmão, deixa eu contar um segredo para você. O diabo não tem chave nem da casa dele, porque até a chave Jesus tomou. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, porque você está preocupado que o diabo às vezes quer entrar na sua casa. Pelo menos a sua casa tem chave. A casa dele não tem outra. Se ele quiser entrar na sua casa, ele vai ter que passar primeiro pelo Espírito, depois pelo Filho e depois pelo Pai Todo-Poderoso. Eu estou dizendo: é impossível do diabo entrar na tua casa. Jesus é que tem a chave. Ela cai de forga na prova. É Jesus que tem a chave. Aleluia. Jesus saiu do cenário físico e entrou no cenário espiritual. Diga para o teu irmão: Jesus saiu do cenário físico e entrou no cenário espiritual. Diz, ele foi resolver umas contas lá. Aí Jesus ficou 3 dias no mundo espiritual, pau quebrando, ele só resolvendo as coisas. Enquanto isso, todo mundo na terra apavorado. Os discípulos de Jesus, tudo escondido, porque ele sabia que depois da morte de Jesus, os próximos seriam eles. Então eles fizeram o quê? Vamos se esconder, porque mataram o nosso mestre. O próximo é a gente. Primeiro dia, silêncio em Jerusalém. Segundo dia, silêncio em Jerusalém. Alguém dizia: gente, cadê os discípulos de Jesus? Os homens que oravam, profetizavam, os homens que andavam com ele, cadê? Eles estavam escondidos. Segundo dia. Terceiro dia, cadê os discípulos de Jesus? Estava escondido. Terceiro dia, Jerusalém, em silêncio.
pavor, medo, espanto, terror. Mas Jesus havia liberado uma palavra, dizendo que ao terceiro dia, aleluia, alguém está comigo aí? Alguém pensou, ele foi embora, não volta mais. Os discípulos já estavam pensando o que iria fazer. Até então, que a Bíblia diz que 2 já estavam meio que desviados no caminho de Emaús, dizendo: vou voltar para a minha aldeia. Jesus esqueceu da gente, vamos voltar. Aleluia. Mas ao terceiro dia, estava o terror, o espanto. E a Bíblia diz que as mulheres, irmão, é por isso que eu falo, as mulheres é bênção de Deus. Pode falar mal das mulheres, mas a mulher é mais sensível. Isso é bíblico, a mulher é mais sensível. Enquanto os homens estavam escondidos, os medrosos, machão, os homens estavam escondidos. Mas a Bíblia diz que entre 5 horas para 6 horas da manhã, as mulheres se juntaram. As irmãs da oração, as irmãs do manto, as irmãs do coque, dizendo: gente, ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então eu não vou pagar para ver, eu vou ver. Quando Jesus morreu na sexta, sabe? Quando foi no domingo, primeiro dia da semana, as mulheres se reuniram, porque os homens estavam escondidos, os homens estavam com medo de sair para fora, mas as mulheres não. As mulheres colocou a cara para fora e disse: não, vamos lá, vamos. Ajuda a irmã Joana, a irmã Maria, a Jaquina, a Joaquina, ajuda todo mundo aí. Vamos lá no túmulo. E a Bíblia diz que elas se juntaram. O sol estava ainda para nascer, estava aquela manhã meio escura, mas com medo, mas elas foram. Com espanto, mas elas foram. E quando elas chegaram lá no túmulo de Jesus, a Bíblia diz que havia 2 anjos que estavam no túmulo. Os anjos olharam para aquelas mulheres e disseram: a quem vocês procuraram? A quem vocês procuraram entre os mortos? Vocês não sabiam? Ele não está aqui. Nessa madrugada ele já ressuscitou. Enquanto Jesus estava sendo procurado por aquelas mulheres, Jesus já tinha ressuscitado e já estava indo lá no caminho de Emaús salvar alguém para voltar para casa. A Bíblia diz que Jesus já estava rodando na região. Por quê, pastor? Ele tinha que ressuscitar. Ele tinha que ressuscitar para mostrar para a humanidade, para os discípulos, que as palavras que ele profetizou não era da boca para fora, mas era verdade. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, começou a andar. E a notícia que percorria era: gente, você não sabe acontecer o quê? O Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, está vivo, está vivo. Ele ressuscitou. Alguém que estava trancado saía para a rua, menos os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos estavam escondidos, mas de repente, quando Maria fala para Pedro: Pedro, tu não sabe o que aconteceu? Eu fui no túmulo, eu vi, Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. Aí Pedro falou: está brincando, Maria? Não é verdade, vai lá. A Bíblia diz que Pedrão, meu irmão, porque Pedrão, ele tinha todo defeito, era um cara problemático, mas a Bíblia diz que ele era o discípulo que mais amava Jesus, e ele correu: não, eu vou ver. E quando ele chega lá, ele recebe a notícia que Jesus não está mais lá, mas que ele ressuscitou. Olha para o teu irmão e diga assim: o seu Cristo não está morto. Diga, ele não está na cruz morto. Diga, ele não está com aquela carinha triste, cabisbaixo, com aquelas lágrimas que coloca no olho dele. Diz: não. Diga, ele está vivo. Diga, ele está tão vivo que ele está passeando aqui no nosso meio. Ele está tão vivo que hoje no relógio de oração eu falei com ele. Ele está tão vivo que hoje ele deu livramento para alguém.
Ele está tão vivo que alguém que está aqui estava desanimado, veio aqui só pela misericórdia, porque Ele te trouxe. Ele está tão vivo que enquanto você adora, Ele está com as mãos estendidas nesse lugar. Ele está vivo. Oh! Alacanda foga rapou. Eu não sei se você sente a presença, mas eu sinto. Eu não sei se você sente a glória, mas eu sinto. Jesus não está morto, Ele está vivo. Se coloca de pé dando glória a Deus e aleluia. Seu Deus não está morto. Oh! Ele não está morto.